Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast de hoje, vamos conversar com o professor Hinaldo Breguês, da Nova Acrópole de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Tudo bem, Hinaldo? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Vamos falar sobre a felicidade. Os aspectos filosóficos desse tema tão importante para a filosofia, para diversos filósofos, pensadores ao longo da humanidade, e é um tema que não se esgota, e por isso não vamos buscar verdades absolutas sobre essa ideia, mas dialogar sobre esse movimento da humanidade, né, Hinaldo? Porque se vamos olhar e estudar a história, em alguma medida diversas sociedades, civilizações, culturas buscam responder o que é a felicidade e como viver, né? Esse é um tema que, sem dúvida, ele atrai a todo ser humano porque é uma necessidade. Se talvez pudéssemos eleger uma necessidade em comum de todos os seres humanos, independente da raça, do credo, da condição social, do sexo, da época em que viveu e do lugar em que viveu, é a busca pela felicidade. Essa necessidade de gerar essa experiência que nós denominamos de felicidade é algo que atende aos anseios de todo ser humano. Bem, quando falamos de felicidade, temos possibilidades inúmeras de associar a nossa vida diária a momentos de felicidade. Mas a filosofia nos aponta caminhos de entender a felicidade como o próprio caminho, como um próprio princípio e também uma finalidade, que não exclui a dor, o esforço. Queria, então, Hinaldo, que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto da felicidade, que não está fora do ser humano, mas está dentro, né? Por que é interessante relacionar a felicidade com a filosofia? Na medida em que você define filosofia como o amor à sabedoria, ou até mesmo a busca de respostas motivada pelo amor, você gera uma diferença, uma distinção. Seria até buscar respostas motivada por uma mera curiosidade. Acho que isso não alcança a ideia da filosofia. É como se você imaginasse que o seu cachorrinho na sua casa, ele busca respostas motivado pela curiosidade. Se ele sente o cheiro de uma carne sendo preparada na cozinha, isso chama a sua atenção e ele vai lá querer saber o que é. Agora, buscar respostas motivado por um sentimento, buscar respostas motivado por um amor, isso já gera uma condição interior. E isso tem uma relação muito forte com uma definição, uma possibilidade, algo que se relaciona com a felicidade, que é a maneira como você se posiciona diante da vida, a maneira como você enfrenta as adversidades, as circunstâncias da vida, a maneira como você reage diante de tudo aquilo que acontece com você. Sem dúvida, é muito comum a gente associar a felicidade com o prazer, com momentos de prazer, ou até mesmo com conforto, comodismo. E até citando um filósofo, professor da Nova Acrópole da França, professor Fernando Schwartz, ele trabalha com a ideia de que tem alguns comodismos que tendem a ser muito perigosos para a gente, como, por exemplo, o comodismo a nível mental ou a nível emocional. Quando você se priva de falar sobre alguns temas, de buscar respostas, fazer reflexões sobre alguns assuntos, não, disso eu não falo, disso eu não converso, como se isso pudesse gerar alguma dor. E aí você desassocia. A felicidade, então, ela não tem nada a ver com a dor e ela busca o prazer. Diferente se você experimenta, quando você tem que conquistar algo com muito esforço, e depois de muito esforço, muito trabalho, muita luta, e ainda assim você experimenta algo que você chama de felicidade. Então, sem dúvida, a gente não precisa de cortar a relação da felicidade com a dor. Talvez a felicidade não exclua a dor, e talvez ela esteja relacionada com experiências muito íntimas e profundas, que te colocam numa condição diferente para poder enfrentar qualquer adversidade da vida. É como se você pudesse aprender a todo momento, com tudo que acontece, como se nada fosse totalmente inválido.
e você pudesse, de fato, estar aberto para os presentes e as oportunidades que a vida lhe oferece. É uma forma diferente de você identificar aquilo que acontece contigo. E eu diria até uma forma alegre, uma forma feliz. Quando a gente fala dessas ideias e fala desses princípios, de maneira muito prática no nosso dia a dia, não é tão fácil, né? Porque você viver a felicidade, como falávamos, exige um esforço. Exige sair de um modo comum como levamos a vida e olhar para uma finalidade e tendo um princípio. Então eu queria que você falasse sobre esse aspecto da necessidade que temos para que, desse ponto de vista filosófico, sejamos felizes, do esforço. Tem uma frase do professor Jorge Ângelo Braga que ele diz o seguinte: há uma misteriosa relação entre o difícil e o válido. Parece que, de alguma maneira, quando você conquista ou consegue, na verdade não conquista, né? Quando você acessa as coisas de uma forma muito fácil, sem o esforço, parece que isso não tem valor, porque não há vitória sem luta. É importante e fundamental, eu entendo, para o ser humano se desenvolver, que ele possa de alguma maneira, se esticar, se esforçar. E eu entendo que esse é o brilho da felicidade, por isso talvez não exclua a dor, porque à medida que você se esforça, que você conquista as suas experiências, aí de fato você tem conquistas, você tem esse mérito pelo resultado do seu trabalho, das suas reflexões, das reflexões para poder diminuírem as suas dúvidas. Com um número menor de dúvidas, resultado das suas reflexões, é como se você conseguisse construir vida dentro de você. Eu entendo que existem regiões dentro do ser humano que ninguém tem acesso. Ninguém. E para isso, até talvez um dos grandes desafios da educação é você achar que você tem autoridade sobre outra pessoa e que você vai mudar alguém. Porque, na verdade, o ser humano ele muda se ele quiser e se ele se esforçar para isso. Então, como que eu faço para poder despertar alguém para essas ideias? Por exemplo, se você pega uma dessas ideias de algum desses grandes filósofos, um Pitágoras, um Platão, um Sócrates, um Confúcio, Lao Tse, e você começa a refletir sobre essas ideias, é como se você estivesse convidando esse filósofo para acessar o seu coração, porque aí você está levando as ideias dele para dentro de você. E a reflexão profunda sobre isso, ou seja, o esforço reflexivo sobre isso, gera a possibilidade de nascer, de germinar dentro de você as ideias desse grande pensador, desse grande filósofo. Isso em todas as áreas da nossa vida. A partir daí, você consegue trocar as dúvidas por um pouco mais de convicção, por certeza. A partir daí você consegue trocar o medo por alguns sentimentos, como o amor, por exemplo, que vai conduzir a gente à busca por respostas, motivado pelo sentimento. Dessa maneira, todos os dias, cotidianamente, você vai encontrar a felicidade. Você vai encontrar felicidade em todas as coisas, desde que você se esforce. Sem o esforço, com o comodismo, com o conforto, não faz sentido você encontrar a felicidade. Dentre os filósofos que trataram sobre esse tema está Aristóteles, que nos mostrou uma ferramenta para compreender esses graus de felicidade e essa felicidade da qual estamos tratando aqui, que inclui sim a dor, que inclui o esforço. Então eu queria, Rinaldo, que você falasse um pouquinho sobre esse ponto de vista de Aristóteles. A felicidade, nesse sentido, ela se relaciona com as necessidades especificamente humanas. O ser humano ele possui muitas necessidades e muitas delas nós compartilhamos com outros seres, como, por exemplo, os animais, necessidade de se alimentar, de se descansar e etc. Tem uma reflexão atribuída a Sócrates, por exemplo, que gera uma reflexão em torno disso. É como se você é uma pessoa livre e alguém coloca uma corrente na sua perna.
passa um tempo, se retira essa corrente. Quando se retira essa corrente, que tinha limitado seus movimentos e agora você recupera a sua liberdade, essa pessoa tende a se dizer que ela está feliz ou ela está alegre. Porque nesse aspecto está se relacionando a alegria ou a felicidade com o prazer, com a recuperação de uma liberdade que ela tinha perdido, por exemplo. E não seria exatamente essa a felicidade própria da natureza humana. Não é só uma pequena relação entre dor e prazer. Nesse sentido, é como se você estivesse relacionando a felicidade com um estado psicológico, uma mudança emocional. Atender às necessidades humanas, as necessidades propriamente humanas, como, por exemplo, o sentimento, e daí a relação com a filosofia, do amor à sabedoria, daí vem esse grau profundo de felicidade. Quando você atende aquilo que é próprio do ser humano, como se fosse viver a alma conforme a razão. Atender às necessidades da alma. Nós temos necessidades físicas e isso justifica um corpo físico que a gente tem. Temos uma fome física porque falta no nosso corpo um nutriente físico e você vai suprir isso através de um alimento físico. Só que como explicar a necessidade da bondade? Como explicar a necessidade da justiça? A necessidade da verdade? Necessidade de coisas abstratas, atemporais, subjetivas, ideias. De onde vem a necessidade dessas ideias? Bem, antigas escolas compreendiam que essas necessidades elas pertencem à alma do ser humano. E uma alma, por ser imortal, ela necessita de coisas imortais, como, por exemplo, as virtudes. Uma experiência com a justiça, ela traz felicidade. Quando você se propõe a ser uma pessoa correta, quando você se propõe a fazer o melhor naquilo que você se dedica a fazer, isso vai trazer para você graus de felicidade. Uma aproximação cada vez maior à felicidade. Quando você se propõe a ser bom, acima de tudo, ser uma pessoa boa, isso vai trazer para você graus, níveis de felicidade à medida que você gerar essas experiências propriamente humanas. Por isso, o cuidado com o conforto. O conforto que paralisa, que petrifica e que faz você se acomodar e aí deixar de se esforçar, deixar de lutar por aquilo que realmente nos humaniza. Como se todo ser humano, quando nasce, ele tem uma meta. E a meta é ser humano. E para isso a gente tem que se humanizar. Então precisamos de buscar tudo aquilo que é próprio da natureza do ser humano, tudo aquilo que nos humaniza. E vários filósofos concordam em afirmar que o que nos humaniza são esses valores atemporais, essas ideias altruístas, essas ideias que, à medida que você gera experiência com elas, elas geram em você sentimentos profundos. E há uma necessidade também, Naldo, da gente entender o que nos move. Porque quando falamos da felicidade que exige esforço, falamos também de uma necessidade de ter uma meta, como você falava, né? Ter ideais. Ideais pelos quais vamos viver. Porque quando começamos o nosso dia, temos lá os afazeres do nosso dia. Acordamos, tomamos o nosso café, almoçamos, temos o nosso trabalho, mantemos a nossa rotina, né? E ao final do dia, quando chegamos em casa e dormimos, né? Fechamos o nosso dia, o que pensamos? Cumprimos aquelas metas do dia. E amanhã vou fazer a mesma coisa. E no próximo mês, e no próximo ano, e na minha vida. Então eu queria que você falasse sobre essa necessidade de ter ideais de vida, né? Isso é interessante. É interessante falar sobre o tema de meta, porque a agenda de quem vive na cidade hoje, ela tende a ser muito preenchida. Quem vive na cidade tende a ter um estilo de vida mais agitado. A cidade ela é mais agitada. E você tem uma série de tarefas e afazeres a cumprir. E aí você coloca uma série de metas. Tem um filme, inclusive, muito interessante que tem uma reflexão muito bonita sobre meta e uma grande dica, que é o poder além da vida. Às vezes você estipula algumas metas, mas você fica tão alienado, tão obcecado com essas metas, que você deixa de curtir a jornada, de curtir a vida,
de curtir a sua trajetória em direção à meta. E aí você alcança a meta, mas você não fica feliz. Porque a jornada, a trilha, o caminho em direção à meta, o caminho por onde você vai ter que se esforçar e lutar muito, isso é a sua preparação para que você tenha contato com a felicidade. Então, uma coisa importante para chamar a atenção é isso. É importante que a gente tenha metas, mas é importante que a gente não fique alienado com essas metas. E muitas vezes a gente coloca ou enche a nossa agenda durante o dia, durante a semana, de metas que não atendem necessariamente às necessidades humanas. E ter um ideal pelo qual viver, ou seja, dedicar a sua vida a uma ideia, isso é uma necessidade do ser humano. E daí a relação das virtudes com a alma, das virtudes com o sentimento. A justiça é um ideal, é uma ideia, e o ser humano necessita de gerar experiências com isso. Há uma reflexão que eu ouvi de um professor espanhol uma vez e que me chamou muita atenção. O ser humano ele tem necessidade de gerar experiências com sentimentos éticos, estéticos e metafísicos ou espirituais. Esse professor ele fez uma relação com algumas virtudes apresentadas por Platão, como o bom, belo e justo, para orientar esses sentimentos. Ou seja, o sentimento ético é o sentimento que ele se relaciona com a ideia da justiça. Então, tudo aquilo que se relaciona com a ideia da justiça, inspirado pela ideia da justiça, o altruísmo, a compaixão, a generosidade, isso gera em você sentimentos éticos e isso alimenta a sua alma, isso te traz felicidade. Quando você gera um contato, gera um sentimento estético, é como se você estivesse manifestando através de você a ideia da beleza. A ideia da beleza no sentido de harmonia e no sentido de proporção. Proporção. Há uma tendência da gente considerar que proporção é ter as coisas iguais. Não necessariamente. Proporção é uma relação entre as partes. Então, quando você consegue conjugar isso, por exemplo, se você tem em uma cidade uma rua pequena e um número de carros muito grande para circular nessa rua, isso vai gerar um engarrafamento. Por quê? Porque está desproporcional o número de carros com o tamanho da rua. Se você tem um número de habitantes muito grande morando próximos uns dos outros, isso vai produzir muito lixo. E muitas vezes a quantidade de lixo é desproporcional ao tamanho da lixeira. E aí o lixo ele ocupa uma boa parte da calçada e atrapalha as pessoas a passarem. E uma vez aconteceu comigo, eu moro em Juiz de Fora e estava andando 2 quarteirões de carro e de repente eu levei algo em torno de 30 minutos para andar nesse trajeto. Por quê? Porque os profissionais que recolhem o lixo, eles estavam parados com o caminhão na rua, trabalhando, fazendo o trabalho deles. O problema é que quando a quantidade de lixo que você coloca dentro de um saco, ela também é desproporcional à capacidade desse saco de lixo, o que vai acontecer? Quando esse profissional for recolher o lixo, o saco ele vai rasgar e vai entornar lixo na rua. Esses inúmeros acontecimentos, fatos, ilustram uma falta de proporção que gera uma agressão muito grande no ser humano. E essa agressão gera falta de harmonia, gera falta de estética. Só que isso são situações. O curioso é que o sentimento ele tem a habilidade de você superar isso. Então, por exemplo, mesmo numa situação tão complexa e desproporcional como essa, eu vi o profissional que catava lixo sorrindo. Ou seja, ele conseguia sorrir mesmo diante dessa adversidade, mesmo diante de uma situação tão desproporcional, ele conseguia manter o seu bom humor. Ele conseguiu ver alguma proporção em um mundo onde muitas vezes as coisas estão desproporcionais. O ser humano, com o seu sentimento ético, estético, espiritual, que já gera uma relação com a ideia da bondade,
ele tem essa habilidade de transformar, alquimizar o ambiente. Ele muda o ambiente que ele está. Ele transforma. E aquilo que talvez para muitas pessoas seria terrível, ruim, desagradável, para ele é uma experiência da vida. Uma oportunidade de ele gerar de ele alimentar sua alma com um sentimento, de gerar uma experiência com um valor, com uma virtude. Isso é uma habilidade que todo ser humano possui. Ou seja, a circunstância como um motor para que essas experiências possam ser geradas. É você reconhecer que o ser humano ele acumula uma série de vulnerabilidades e muitas respostas nós não possuímos. Mas é você se abrir a esse mistério da vida e entender que isso faz parte do nosso processo de evolução, de desenvolvimento. E que talvez essa é a grande graça da vida. Você não saber o que tem depois. Você não saber o que te espera amanhã. Mas está de braços abertos para receber isso. Tem um trabalho de uma psicóloga social contemporânea que tem feito um sucesso muito grande, Brené Brown, onde ela fala sobre isso. Ela escreveu sobre a coragem de ser imperfeito. E ela resgata esse sentido etimológico da palavra coragem, que vem da língua latina cor, que se relaciona com o coração, e que, na verdade, ser corajoso não é você não ter medo ou deixar de fazer as coisas por causa do medo, mas não, é você fazer justamente apesar do medo. Quando você se esforça, quando você busca gerar experiências com esses sentimentos, com esses valores, apesar do medo, da insegurança, apesar das suas limitações, sejam quais forem, mas a sua intenção e o seu esforço de se aproximar dessas ideias, isso traz para você um ideal de ser uma pessoa melhor. Você começa a ser conduzido por ideias que Platão considerava divinas, porque o amor não morre. A justiça não morre. A justiça como ideia, como arquétipo, como um símbolo, ela não morre, ela é atemporal. Ela pode ser experimentada hoje, ela pode ser experimentada ontem, tanto faz. 5.000 anos atrás ou 5.000 anos para frente. Então, buscar essas ideias atemporais, isso é uma forma de buscar suprir as necessidades mais profundas do ser humano. Necessidades, por exemplo, de ter um ideal pelo qual lutar, pelo qual viver. Para a gente caminhando para o final do nosso podcast, tratando desse tema tão importante que é a felicidade, queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. É importante que a gente não duvide da possibilidade de ser feliz. É possível, sim, ser feliz. A felicidade, ela é de fato uma realidade. Só que não necessariamente ela vai ser confortável e vamos ter que pagar um preço para poder caminhar do lado dela. A felicidade, ela vai cobrar o preço do nosso esforço, por exemplo, o nosso esforço para se manter cada vez mais próximo dessas ideias verticais, elevadas, dessas ideias inspiradoras, como algumas das que foram citadas, como a beleza, a justiça, a bondade. Mas, sem dúvida, é possível ser feliz, é possível cada vez mais se aproximar da felicidade, desde que a gente evite alguns enganos, como, por exemplo, deixar de priorizar algumas necessidades próprias do ser humano, deixar de alimentar nossa alma com sabedoria. Então, assim, a gente encerra mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Naldo, quero te agradecer e que possamos sair um pouquinho desse podcast mais felizes. Não, foi um prazer estar aqui e, sem dúvida, estar com você aqui é um motivo de bastante alegria e de felicidade. E para aqueles que quiserem nos contactar, podem enviar um e-mail para podcast@nova-acropole.org.br e, se quiserem conhecer mais sobre a Nova Acrópole, acesse nova-acropole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Sonata Piano número 11 em Lá maior, Andante Grazioso, primeiro movimento.